Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de HTML e CSS. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais no assunto e também vamos entender um pouco como o navegador enxerga as nossas páginas, como que ele estrutura a partir de cada tag que nós criamos. Isso vai facilitar também para a gente conseguir selecionar determinados elementos através do CSS ou trabalhar com a formatação específica em cada elemento. Isso vai ajudar bastante para a gente entender e manipular de uma melhor forma cada seletor no CSS. Vamos lá então? Bom, então como título aqui a gente tem, para entendermos o que são elementos filhos e irmãos, a gente falou sobre isso na aula passada, que nós poderíamos selecionar determinados elementos irmãos, determinados elementos filhos, pais dentro de uma página através do CSS. E para a gente entender melhor isso, é interessante e importante a gente visualizar como o navegador estrutura e enxerga o nosso código HTML. Para isso, a gente fala sobre o DOM. O que é o DOM? A definição dessa abreviatura é Document Object Model, o modelo de objetos de documentos. Ele representa os objetos dentro de uma página HTML em forma de uma árvore. Então, toda vez que a gente executa o nosso arquivo HTML e coloca ele para ser visualizado no navegador, o navegador analisa cada estrutura que a gente criou através do HTML e estrutura isso em forma de uma árvore, que é o que a gente vai entender na prática aqui, como isso funciona. Então, o document é uma interface, trazendo uma definição mais concisa, é uma interface que representa os documentos HTML que são lidos pelo browser ou pelo navegador. Após o browser ler o documento, ele cria um objeto que faz uma representação estruturada deste documento. Então, a partir do momento que o navegador enxerga a nossa página, ele vai estruturar aquelas tags em forma de árvores, onde nós temos elementos pais, elementos filhos e assim por diante. A gente vai entender isso através do exemplo à frente. Essa estrutura de árvore, ela nos ajuda e facilita a forma de nós acessarmos cada parte do nosso código, cada parte do nosso elemento. Essa forma de acesso ela é muito utilizada por meio da linguagem JavaScript, que a gente consegue manipular cada parte do nosso código e trabalhar com eventos. Isso que vocês vão ver um pouco mais à frente aí nas disciplinas. Então, trabalhar com a árvore DOM de uma página é uma das tarefas mais comuns, principalmente do JavaScript. A gente vai trabalhar mais com CSS a partir de agora, para a gente entender como que a gente trabalha com essa estruturação de árvores, mas principalmente em JavaScript vocês vão utilizar e ver bastante a manipulação do DOM através dessa linguagem. Então, olhando para essa imagem, a gente consegue visualizar uma estrutura HTML transformada em uma árvore de documento de objetos. Tá? Então, como que a gente pode visualizar aqui? Uma árvore ela é composta de interligações, onde a primeira interligação, o que a gente chama de raiz da nossa árvore, é o elemento HTML. Então é a primeira ligação da árvore e a estrutura inicial que a gente chama de raiz, a base da árvore. A partir dessa tag HTML, quais são as tags que nós temos dentro da tag HTML? Nós temos a tag head e a tag body. Tá? Essas duas tags que estão dentro da tag HTML, elas são consideradas como tags filhas de HTML. Então, se a gente olhar para essa estrutura, a gente vê que HTML é considerado uma tag pai de head. Da mesma forma, HTML é considerado uma tag pai de body. Tá? A partir daí, quais são as tags que eu tenho dentro de head, da tag head? Normalmente eu tenho a tag title, que seria o título de informações da página. Se você se lembrar de uma página HTML, você consegue visualizar isso. A tag meta e algumas outras tags, por exemplo, a tag link, que vai fazer o link de um arquivo CSS externo
para nossa página. Então, essas tags aqui, title, meta, link, elas são consideradas tags filhas de head. Então, a gente tem a base, que é o HTML, que seria a raiz. Essa tag é considerada pai de head e body, que são tags que estão internas a ela. As tags title e meta são consideradas tags filhas de head. E o título, por exemplo, o texto da tag title, que está dentro da tag title, no caso, ela é considerada um elemento filho da tag title. Se a gente for para a parte do body, por exemplo, eu posso ter um H2, que é um título de nível 2, dentro da tag body, né? Entre o início da tag e o fechamento dela. Eu tenho a tag P, por exemplo, e uma tag table. Essas três tags que estão internas à nossa tag body, elas são consideradas tags filhos. O título que está interno ao H2 é considerado um elemento filho do H2. O título que está interno ao P, ao parágrafo, é considerado um elemento filho de P. Consequentemente, se dentro do P eu tiver uma tag strong, uma tag B, uma tag mark, por exemplo, ela vai ser considerada uma tag filha de P. Então a gente vai entrando no nível do HTML aos elementos que estão mais internos. Os últimos elementos são considerados os elementos filhos. E aí, se a gente for expandindo para fora as tags, a gente vai chegar nos elementos pais, né? Toda tag anterior é considerada pai daquela que a gente está analisando. Então, dentro da tag table, normalmente eu tenho uma tag tr. tr é uma tag filha de table. Dentro da tag tr, nós temos um td, que é uma coluna na tabela, né? Vocês já viram sobre isso. Então, td é considerado uma tag filha de tr. E o texto que está dentro da coluna, no caso td, é considerado um elemento filho, no caso de td. Consequentemente, se esses elementos são filhos, se eu olhar ao contrário, né, então aqui eu tenho um texto, td é pai desse texto, tr é pai de td, table é pai de tr, o body é pai de table e o HTML é pai do body. Tá? Então, quando o navegador enxerga a nossa página, ele cria essa estrutura de elementos que são pais e filhos ali, elementos estruturados em forma de uma árvore, onde a gente tem sempre o primeiro elemento, o HTML, e a partir disso as tags internas a elas são elementos filhos dos elementos anteriores. Tá? Então, uma outra coisa que a gente pode analisar aqui nesse desenho é que, se eu olhar aqui, por exemplo, a tag H2, P e Table, elas estão no mesmo nível da árvore. Todas elas fazem parte e são filhas de body. Consequentemente, se todas elas são filhas de body, elas são consideradas como tags, como elementos irmãos. Tá? Então, H2 é irmão de P, que é irmão de Table. H2 não é irmão de Meta. Por quê? Porque eles têm pais diferentes. Meta é filho de Head e H2 é filho de Body. Tá? Então, a forma como o browser, o navegador, enxerga a nossa página é através da árvore de documentos. Beleza? Um outro exemplo que a gente tem aqui é sempre o elemento inicial da nossa árvore é o HTML. Nesse caso aqui eu teria uma página HTML com as tags head e body. Dentro da tag head eu teria um title e o texto interno a ele. Então o texto é filho de title, que é filho de head, que é filho de body. Tá? Da mesma forma, aqui dentro de body eu teria um H1 e uma div. Dentro desse H1 eu teria um texto. Dentro da div eu teria um P e outro P, ou seja, dois parágrafos, onde eu tenho cada elemento aqui dentro do meu
de cada um dos parágrafos. Então, esse texto é filho de P, P é filho de div e é irmão do outro P aqui. Div é filho de body e é filho de HTML. Tá? Então, são esses conceitos que você precisa lembrar para que você consiga trabalhar com algumas propriedades do CSS, né? Fazer algumas seleções específicas. Quando você vê um pouco mais a respeito de JavaScript também, isso vai ser bem útil para você utilizar e trabalhar com seleção de elementos. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma página HTML simples, básica. E antes de continuar a nossa aula, eu queria que você parasse esse vídeo e tentasse olhar para esse documento HTML e estruturasse a árvore de objetos. Tá? Olhasse para essa estrutura e criasse a árvore de objeto a partir dessa estrutura. Para o vídeo, tenta e aí depois prossegue o vídeo que a gente vai resolver junto e conseguir visualizar como que se estrutura a árvore de documentos a partir dessa estrutura HTML simples que nós temos aqui, beleza? Vamos lá então, vamos fazer isso na prática para a gente conseguir visualizar isso. Vou abrir aqui um editor para nós fazermos esse exemplo. Então, o que eu tenho aqui? À minha esquerda, eu tenho a mesma estrutura HTML que nós vimos lá. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou olhar da esquerda para a direita para que eu consiga começar a estruturar os meus elementos e a minha árvore de documento. Lembrando que eu falei, sempre o primeiro elemento da árvore é o elemento HTML. Tá? Dentro do HTML aqui, eu tenho duas tags que nós chamamos que estão no mesmo nível. Tá? Então, vou até fazer uma linha aqui. Ó, head e body estão no mesmo nível. Então, o que eu vou fazer? Head e body. Tá? Todos eles estão no mesmo nível. A partir daí, eu vou olhar para a tag head. O que eu tenho dentro dela? Eu tenho uma tag title. Então, dentro do head, eu vou ter a tag title. Tá? Essa é a estrutura que eu tenho dentro do head. Dentro do title, eu tenho o quê? Apenas um texto. Que é o meu texto aula de CSS. Tá? Então essa é a estrutura que eu tenho de pai e filho do head. Head é pai de title e é pai do nosso texto aqui. HTML é pai de head e é pai de body. Beleza? Agora olhando para o body, quais são os elementos que estão no mesmo nível aqui? Por isso que é interessante eu sempre trabalhar com a indentação, que aí eu consigo olhar esse nível aqui visualizar da melhor forma. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um H1. Vou copiar aqui. Vou dar uma diminuída para conseguir visualizar melhor. H1. Eu tenho uma tag P. Eu tenho uma tag table e outra tag P. Table e outra tag P.
Beleza, todos eles fazem parte do mesmo nível, consequentemente todos são filhos de body. Tá? Dentro do H1, o que eu tenho? Eu tenho um texto. Eu não precisar escrever todo o texto aqui. Vou colocar só a palavra texto, tá? Dentro do P, eu também tenho um texto. Certo? Dentro do table, eu tenho dois TRs. Ó. Se eu olhar para os TRs aqui, que estão no mesmo nível, 2 TR. Então, TR, TR. E dentro do último P, eu também tenho um texto. Então, vou fazer as ligações. O H1 tem um texto, o P tem um texto, o table tem 2 TRs e o P tem um texto. Dentro dos TRs, cada TR tem 3 TDs. Então, eu teria... Vou diminuir um pouco, porque senão não vai caber. Três TDs. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vou fazer as ligações, então, 3 TDs. Cada TR tem. Beleza? E aí, a partir disso, eu tenho em cada TD um texto. E aí, fazendo a ligação, cada TD. Beleza? Então, a estrutura HTML que a gente consegue visualizar aqui, ela é representada no navegador através dessa árvore, onde o primeiro elemento é o HTML. O HTML tem head e body como seus filhos. Head tem title como filho e tem a aula de CSS, que seria o texto, como filho. O body a gente tem H1P table e outro P no mesmo nível, como filhos de body. Então a gente teria, por exemplo, aqui, pode-se dizer que H1P table e P são irmãos. O H1 tem um texto, o P tem outro texto, o table tem um TR e outro TR como irmãos. O table tem eles como filho, os TR são irmãos. Cada TR tem 3 TDs ali como filhos. E cada TD tem um texto ali como filho. Tá? Então, sempre que a gente falar elemento filho, significa um elemento que está dentro de outro. Toda vez que a gente falar sobre elemento pai, significa o elemento anterior. Ou seja, no caso aqui, qual que é o elemento pai de H1? É o elemento anterior ao H1. Nesse caso aqui, body. Tá? Então, a partir disso, a gente visualiza dentro de um código HTML, né,
de um documento HTML como a árvore é estruturada. Beleza? Então, a gente tem a possibilidade de combinar seletores, de selecionar determinados elementos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, como que eu seleciono um elemento filho? Eu utilizo o pai, no caso que eu quero selecionar, o sinal de maior e o filho. Então, aqui o que eu estaria selecionando? Eu estou selecionando os elementos strong que tem como pai um elemento P. Então, todos os strongs que estão dentro, no caso de um P, né, que tem o P como elemento pai, vai receber essa formatação. Para eu falar de elementos irmãos, eu utilizo o sinal de til. Então, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Selecionando todos os strongs que possuem um elemento A como irmão, ou seja, estão no mesmo nível da árvore, são filhos do mesmo pai, tá? Lembra disso. Elemento irmão adjacente, eu utilizo o sinal de mais. Então, nesse caso aqui, eu estou selecionando todos os strongs que são imediatamente seguintes, ou seja, estão logo ao lado, naquela árvore que a gente estruturou, logo ao lado de um elemento A, tá? Então, na árvore eu teria o primeiro elemento, por exemplo, se fosse um A, e o strong estivesse logo ao lado dele, fosse o próximo elemento no meu documento HTML. Beleza? Então vamos olhar isso na prática. Tá? Eu vou pegar aqui o nosso editor de código. Eu estou com o editor de código aberto e já também o documento HTML no navegador aberto. Então o que eu tenho aqui? Ó, eu tenho um H1 e 3 parágrafos que eu peguei do site do Instituto Federal e a gente vai formatar isso. Para a gente visualizar um exemplo melhor, eu vou pegar e vou adicionar um strong aqui no Festival de Arte e Cultura. E ao final eu vou adicionar outro strong aqui e colocar texto retirado do site do IFMS, tá? Essa é a estrutura que eu tenho. Então, se eu abrir o meu arquivo CSS e falar, por exemplo, que todos os strongs eles vão receber uma cor vermelha e eu atualizar minha página, eu vou ver aqui que todos os elementos strong receberão a formatação, tá? Então, Festival de Arte e Cultura e texto retirado do site do IFMS. Agora, se eu falar aqui todos os strongs que são filhos de um determinado elemento P, e agora eu atualizar minha página, você pode ver que o texto retirado do IFMS perdeu a formatação. Por quê? Porque o único strong que é filho de um elemento P é o que está dentro de um parágrafo, né? Então, isso faz bastante sentido aí para essa formatação. Uma outra possibilidade que eu tenho, então, é falar que todos os P's que são irmãos de algum H1 vão receber uma cor verde. Quando eu atualizo a minha página, se você visualizar aqui, ó, todo o texto ficou verde. Ou seja, por quê? Todos os P's que são irmãos de H1 receberam a formatação. Agora, se eu mudar esse sinal simplesmente para o sinal de mais e atualizar, você vai ver que apenas o primeiro parágrafo está modificado, ou seja, apenas o primeiro parágrafo recebeu a cor verde. Por quê? Porque eu estou falando de irmãos adjacentes. Se eu olhar no meu código aqui, o P que vem logo após o H1, que é um irmão que vem logo após o H1, é o primeiro. Se eu mudasse, por exemplo, o H1 no meio e atualizasse, agora o P que recebe a formatação é o segundo P. Então seria o irmão adjacente, ou seja, que vem logo após o que eu estou visualizando ali. Vou voltar meu parágrafo lá para o início.
Eu abri aqui outro exemplo para a gente visualizar onde vocês viram na última aula sobre as pseudoclasses estruturais. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela, nesse caso aqui com 3 linhas, cada linha tem 3 colunas, e eu tenho um link para o meu arquivo CSS, que eu vou começar a formatar essa tabela para a gente visualizar na prática as pseudoclasses. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a minha tag table, aplicar uma largura a ela de 300 pixels, uma borda de 1 pixel solid black, atualizando a minha página aqui, text align center, centralizar ali os elementos, e aí eu vou trabalhar com as pseudoclasses. Então se eu fizer, por exemplo, as linhas e aplicar a propriedade nth child 1, essa linha vai receber um background color gray. Quando eu atualizo a minha página, você vai ver que a primeira linha recebeu a formatação. O que eu fiz aqui? Eu falei que eu quero selecionar o tr que seja o primeiro filho, no caso de uma tabela, né? Então, o elemento 1 indica o int, ou seja, o primeiro filho. Quero selecionar o primeiro filho de uma determinada tabela e aplicar essa cor cinza. Uma outra coisa que eu poderia fazer é tr, quero selecionar um elemento que é o último filho, last child, e vou aplicar um background color blue. Atualizei a minha página e aí eu tenho a formatação desse elemento. Da mesma forma, eu poderia aplicar aqui tr first child, ou seja, o primeiro, o tr que é primeiro filho. Tá? Eu vou aplicar um background color yellow e atualizei a página. Professor, por que não ficou cinza? Mudou para amarelo? Porque o CSS ele é estruturado. Então ele veio aqui, chegou nessa parte, modificou a cor do elemento para cinza e ele continua executando daqui para baixo. A última instrução, no caso, é a mais forte, né? Então é a que vai ser aplicada ao elemento. Então eu poderia, por exemplo, aqui, eu vou duplicar aqui várias linhas para a gente conseguir visualizar melhor o exemplo que eu quero mostrar. Vou apagar essa estrutura aqui e eu poderia falar, por exemplo, que todos os TRs vão receber uma cor de fundo cinza. Quais TRs vão receber essa cor de fundo cinza? Os TRs ímpares. Tá? Então eu vou atualizar minha página. Ó, todos os TRs que são filhos ímpares. Então é o primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo elemento vão receber essa formatação. Da mesma forma, eu poderia aplicar a pseudoclasse nth child para falar que os elementos pares vão receber um background color de blue. Então, quando eu atualizo a minha página, todos eles receberam a formatação. Então, eu não preciso formatar individualmente. Eu posso aplicar essas propriedades e a partir do momento que eu entendo que é um elemento filho, que é um elemento pai, um elemento irmão, isso facilita bastante para a gente trabalhar com os nossos elementos aqui dentro do CSS. Beleza? A gente fica por aqui então na nossa aula sobre árvore de documentos e até a próxima aula.